retomando as nossas atividades aqui no curso PC. Nessa questão número 5, meu Deus do céu, agora começa o desespero. Não, agora começa a tua salvação. É bem diferente, né? Agora começa a tabela verdade. Vamos dar uma introdução a essa tabela verdade. Meu Deus do céu, Thiago, olha só. Eu ouço tabela verdade, eu quero correr. Que bom, que corra, né? Pelo menos tá fazendo uma atividade física. Mas você vai correr sabendo tabela verdade, tá bom? Então, ó, primeira coisa, você tem que saber, quando vai construir uma tabela verdade, é a quantidade de linhas dessa tabela. Então eu vou destrinchar um pouquinho de tabela verdade e quando chegarmos na questão número 11, que é a questão de tabela verdade real, nós vamos matar, tá bom? Então, ó, vamos dar uma introdução aqui, ó. Número de linhas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n, onde que n é o número de proposições simples, tá? Então tem isso daqui, ó. TH, quantas linhas eu vou ter na minha tabela verdade? 2 elevado a n, onde esse n aqui, ó, é um número de proposições simples. Ah, eu tenho conectivos? Então eu vou pegar o que está entre os conectivos. E lembrando, negação não é uma proposição. Quer dizer, desculpa, negação não é um conectivo, então você tem que tomar esse cuidado, tá? E outra coisa, TH, olha só, veio uma questão que eu estava resolvendo e tinha lá, tabela verdade eu tenho um número ímpar. Impossível. Tabela verdade sempre será um número par. Por quê? Em um único momento, essa minha base aqui, ó, essa minha base aqui será sempre repetida, sempre será 2. O que vai alterar é esse n aqui, tá? Então, ó, o único momento para dar um número ímpar é elevando 2 a quem? A 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá número 1. Né? Então é o único momento em que vai dar um número ímpar. Thiago, então dá. Claro que não. O que eu coloquei aqui para vocês? Ó? O número de linhas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n, onde que n é o número de proposições simples. Eu preciso ter proposição na minha tabela. Então, em hipótese alguma, o meu n vai ser 0. Em hipótese alguma. Então, aqui, ó, qualquer número que eu venha a elevar vai dar um número par. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E 2 ao cubo. Olha, preste atenção, hein? 2 ao cubo não é 2 vezes 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Que aqui vai te dar 8, tá? Então, o número de uma tabela verdade, o número de linhas de uma tabela verdade, sempre será um número par. Tá claro? Beleza. Agora, vamos matar essa questão aqui, ó. Determine um número da tabela verdade, número de linhas de uma tabela verdade, da proposição. Se trabalho e estudo matemática, então canso. Mas não desisto ou não estudo matemática. Olha só, vou colocar aqui para você ver. É gostoso, né? Você pode falar que não, mas você sabe que é.
É gostoso assim, ó. Se trabalho e estudo matemática, então canso. Mas não desisto ou não estudo. Então, olha só. Vamos separar aqui os conectivos, tá? Separando os conectivos. Eu tenho aqui o conectivo se, então. O se, então, ele não pode vir junto, em hipótese alguma, tá? Se no início, então no meio. Se, então. Conectivo aqui, e. Conectivo, e. Conectivo, ou. Vamos separar o que eu tenho entre, tá? Então, vou nomeando. P. Trabalho. Q. Estudo matemática. P, Q, R. Canso. S. Não desisto. E aqui, ó, não estudo. Aqui seria não estudo matemática, né? Então aqui, ó, não estudo matemática. Aqui no não estudo matemática, P, Q, R, S, eu posso colocar aqui T. Não estudo matemática. Posso colocar isso? Não posso, porque olha só. Você tem que ter todas diferentes. Aqui, ó, trabalho, estudo matemática, canso, não desisto, não estudo matemática. Aqui, estudo matemática, não estudo matemática. Então, aqui não pode ser T. Aqui vai entrar negação de quem? De quê? Né? Então, aqui, ó, eu falo a mesma coisa daqui, só que negando. Então, ela não vai entrar como uma proposição diferente, ela é uma negação, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? P, Q, R, S. Quantas proposições simples você tem? 4. P, Q, R, S. Ué, Thiago, essa aqui não vai entrar? Não, porque aqui eu falo a mesma coisa daqui, só que negado. Então, ela não pode entrar, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 2 elevado a 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4, 8. Então, essa tabela verdade aí vai ter 16 linhas. Letra A. Ah, TH, mas ele vai me pedir para construir uma tabela de 16 linhas? Não se preocupe, não vai, tá? Ele não vai te pedir. O máximo que ele pode te pedir é isso daqui, ó. A quantidade de linhas, que a quantidade de linhas para você achar não tem problema algum, tá? Agora, pedir para construir, fique despreocupado. Ele não vai pedir, tá bom? Então, veja bem. O que nós vimos aqui, quantidade de linhas de uma tabela verdade. Essa quantidade sempre tem que ser 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então, conta as suas proposições simples e coloca no expoente da base 2, tá bom? E lembrando, expoente de base, então você tem uma potência.
Se você tem potência, é a multiplicação da base a quantidade de vezes do expoente. Ó, meu expoente é 4, a minha base é 2. Então eu vou repetir o 2 4 vezes na multiplicação. Tá legal? Fechado. Então agora, galera, entra aqui a tua alma. Agora é pra valer. Agora o bicho pega. Tá? Entro agora aqui em valores lógicos. Ah, TH, o que é valor lógico? Pensa comigo. Na matemática, você tem a sua tabuada, não tem? Tem. Tabuada de 1, de 2, 3, até o 10. Ou até mais, né? Você tem a tabuada. No raciocínio lógico, você também tem a tabuada. Na matemática, você anda sem a tabuada? Não. Qualquer coisa que você tenha a fazer, você vai ter que fazer pela tabuada, né? Aqui no raciocínio lógico também. O que você venha a fazer no raciocínio lógico, você precisa dessa tabuada. Muitas das vezes. Tá ok? Então vem comigo. Dá o pause aí para você copiar. Vou apagar aqui. E vou te mostrar o que é essa tabuada. Olha só. Quais são os meus conectivos? É o conectivo E, é o conectivo OU, é o conectivo então, é o conectivo C e somente C, e é o conectivo OU. Esses são os seus conectivos. E cada um tem um valor. Vou fazer essa tabelinha aqui para você, ó. Cada um tem um valor. Se você identificar a tua frase, e a tua frase está no conectivo E, ela está no conectivo E, você tem que saber que essa frase só será verdadeira com duas verdades. Conectivo E só será verdade com duas verdades. Ou seja, caso contrário, é falso. Se der V com F, é falso. Se der F com F, é falso. Se der F com V, é falso também. O único momento em que vai dar verdade no conectivo E é com duas verdades. Então, essa é a tabuada do E. Cheguei ao conectivo OU. Estou percorrendo esse parque que é uma maravilha. Estou no conectivo OU. Conectivo OU só será falso com duas falsas. Se duas pessoas são falsas, não há hipótese de sair um resultado verdadeiro, não é isso? Então só dá falso com duas falsas. Então olha aqui, ó. Falso com falso dá falso. Qualquer outra coisa será verdade. Então aqui, ó, se sair V com V é verdade. V com F é verdade. E F com V é verdade também. Só vai dar falso com duas falsas. Tá claro? Conectivo então. Conectivo então é o mais simples. Entenda, tá? Vera Fischer foge. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. Nossa, tem tanta Vera Fischer, né? Então nisso daí você não pode errar. Ó, Vera Fischer é falsa, é feia, ela foge. Então eu tenho diversas nomenclaturas para Vera Fischer. Tá claro? Então, no conectivo então, V com F dá F. Qualquer outra coisa vai me dar verdade. Ou seja, V com V dá V. F com V dá V. E F com F dá V também. Ah, TH, olha aqui.
V com F dá F. F com V dá V? Dá. Você tem que seguir a ordem. V com F dá F. Vera Fischer foge. Não é Fischer Vera? Não é isso? Não é. Então, Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer foge. Então, veja bem. Somente V com F vai dar F. Caso contrário, é verdade. Tá legal? Conectivo C e somente C. Letras iguais da verdade. Ou seja, V com V dá V, F com F dá V também. Conectivo C e somente C, letras iguais da verdade. Isso significa que letras diferentes dá falso. V com F dá F e F com V dá F também. E chego ao conectivo OU, finalizando aquela minha volta do carrossel, né? Então aqui, ó, OU, se o C e somente C, letras iguais da verdade, o OU, letras iguais da falso. É o contrário. Isso significa que letras diferentes da verdade. TH, olha só. Cheguei ao ponto onde está saindo fumaça da minha cabeça. Calma, você não precisa disso. Como não? Eu tenho que decorar isso tudo. Meu amigo e minha amiga, você só vai saber e entender o que está em vermelho. O que está em preto você não precisa saber. Porque você vai saber automaticamente. Porque o que eu coloquei aqui em vermelho é a exclusão. Entenda? Conectivo E, somente duas verdades da verdade. É porque o resto, qualquer coisa que não seja duas verdades, dá falso. Então você não precisa saber isso aqui. Basta saber que duas verdades dá verdade. No conectivo OU, você não precisa saber isso aqui. Basta você saber que duas falsas dá falso. O resto é verdade. No conectivo, então, basta você saber da Vera Fischer. Porque o resto é verdade. Conectivo C e somente C e o OU é um contrário do outro. Letras iguais da verdade no C e somente C. E no OU, letras iguais da falso. Então você não precisa saber do que está em preto. Pega essa tabelinha, pega a tabela, coloca no teu espelho. Tá? Coloca no teu espelho. Você precisa memorizar isso daqui. Você precisa saber. Tá? Pega, copia, espelho. Coloca lá no teu espelho. Quando você acordar, quando você for tomar banho, você sempre vai olhar para essa tabela. E você vai entender essa tabela. Isso vai entrar no teu sangue. E quando você começar a resolver, você não vai querer outra coisa a não ser os valores lógicos. Tá bom? No começo é tudo muito complicado, né? Porque é novo. Mas esse novo vai passar a ser velho amanhã. Então, com os seus exercícios, você vai matutando e vai conseguir resolver isso daí. Tá? Vamos nessa questão número 6 aqui, ó. Questão número 6. Dadas as proposições simples P e Q, tais que P é verdadeira, então olha, me falou aí, ó, P é verdade e Q é falsa. Ele falou que Q é falso. Considere as seguintes proposições compostas. Quantas dessas proposições são verdadeiras? Então, olha aqui, ó. Vamos destrinchar aqui. O 1, ele falou aí, ó, P, conectivo E e o Q. Eu vou substituir. O P, ele falou que é o quê? Verdade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Verdade. O Q, ele falou o quê? Falso. Então, substituo aqui, ó, falso. Aí eu entro, ó, olha aqui, ó. Qual é o conectivo que está aqui? Conectivo E. E o que o conectivo E fala? Que duas verdades da verdade.
Você tem aqui duas verdades? Se você não tem duas verdades, é porque o resultado é falso. Só será verdade com duas verdades. Legal? Vamos seguindo. O número 2, ele falou assim: negação de P, então que? Negação de P, então que? Quem é P? É verdade. Só que aqui eu estou fazendo o quê? Negando. Qual é a negação da verdade? Falso. P é verdade. Eu estou negando a verdade. Então eu entro com falso. O que é falso também. Eu estou no conectivo então, ó. Conectivo então. O que o conectivo então fala? Vera Fischer é falsa. Você tem Vera Fischer aqui? Não tem. Se você não tem, é porque é verdade. Vera Fischer é falsa. Você tem V com F aqui? Não. Então o resultado é verdadeiro. Tá dando um nó aí, né? Mas vamos acostumar. Vamos acostumar aqui, ó. Vamos acostumar. O 3. Negação de P ou negação de Q. Na matemática, quando você tem um sinal do lado de fora, o que você faz com ele? Repete para resolver dentro, não é isso? Aqui também. Ó, eu tenho a negação do lado de fora. Vou repetir. E vou resolver dentro. Quem é P? Verdade. Quem é Q? É falso. Só que aqui eu estou negando. Então vai virar verdade. No conectivo ou, o que ele me fala? Duas falsas dá falso. Você tem duas falsas aqui? Não. Se não tem duas falsas, não tem como dar falso, né? Então aqui vai dar verdade. Ó, tem duas verdades aqui. No conectivo ou, duas falsas dá falso. Se eu não tenho duas falsas, é porque é verdade. Só que do lado de fora eu estou negando. Qual é a negação da verdade? Falso. Ok? Então aqui eu entrei numa equação, né? Repete o sinal de fora, resolvo dentro, depois eu troco de dentro. Tá bom? E aqui na número 4, negação de P ser somente CQ. Sinal do lado de fora. Repito. Quem é P? Verdade. Quem é Q? É falso. C e somente C. Letras iguais da verdade. Você tem letras iguais aqui? Não. Se você não tem letras iguais, é porque dá falso. Só que eu tenho sinal do lado de fora, então dá verdade. Xiii! Rapaz, agora ferrou. Tiago, pelo amor de Deus. Gente, pausa, volta. Você vai entender, eu tenho certeza. Então aqui, isso daqui é muito gostoso de fazer. Quando você pegar, você vai fazer isso toda hora. Vai querer a prova só disso. Você vai ver. Ele me pergunta aqui, ó. Quantas são verdadeiras? 1, 2. 2 verdadeiras, então letra C. C de casa. C de casa. Beleza? Vamos pegar essa número 7 aí. Que venham falando do mesmo sistema. Mesma coisa, para você acostumar. É para você acostumar. Sejam P e Q proposições. Nega P e nega Q, respectivamente, as negações.
Se P é uma proposição verdadeira, então, ó, ele já me falou que P é verdade. E Q é uma proposição falsa. Então, Q é falsa. Então, é verdadeira a proposição. Então, ele quer saber a proposição verdadeira. Letra A. P e Q. Vamos lá, mesma coisa, galera, mesma coisa. Vamos acostumar, hein? P, verdade. Quem é Q? É falso. Conectivo E. Conectivo E. Duas verdades da verdade. Você tem duas verdades? Não. Então aqui é falso. Só poderia ser verdadeiro aqui se fosse duas verdades, tá bom? Letra B. Nega P e Q. Quem é P? É verdade. Só que aqui eu estou negando. Qual é a negação da verdade? Falso. Quem é Q? Falso também. O conectivo permanece no E. E o que o E te fala? Que duas verdades dá verdade. Você tem duas verdades aqui? Não. Se você não tem duas verdades, é porque o resultado é falso. Tá bom? Letra C. Tá acostumando, né? Sabia. Isso daí é facinho, gente. Quando você pegar, já era. Letra C. Nega P ou Q. Quem é P? É verdade. Só que aqui eu estou negando. Qual é a negação da verdade? Falso. Quem é Q? Falso também. E agora, ó, conectivo ou, duas falsas. No conectivo ou, duas falsas dá o quê? Falso. Então aqui o meu resultado é falso. Certo? D. Nega P ou nega Q. Nega P ou nega Q. Quem é P? Verdade. Só que aqui eu estou negando, né? Então é falso. Nega Q. Quem é Q? Falso. A negação vira verdade. Meu conectivo é ou. Se eu estou no conectivo ou, duas falsas dá falso. Eu tenho duas falsas aqui? Não. Se eu não tenho duas falsas, é porque o meu resultado é verdadeiro. Então aqui é letra D, de dado. D de dado. Nisso daí, podemos concluir o quê? Valor lógico, gente, é muito importante. Eu tenho que saber esses valores lógicos. Se eu não souber valor lógico, eu não consigo concluir muita coisa. Muita coisa. Então tome muito cuidado, tá bom? Senhores, vamos finalizando esse bloco. Voltaremos em todo o gás para concluir essas questões e resolvendo com vocês. Tudo para a sua aprovação. Valeu? Até breve!